Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a educação permanente em saúde. E essa questão, olha só, ela está presente em todos os temas que a gente vai tratar sobre o trabalho. Então, vamos lá. A educação permanente pode ser um poderoso dispositivo de mudança na saúde, de mudança na gestão e de mudança nas práticas de cuidado. Agora, para mudar, é necessário entender alguns pressupostos que são importantes. Esses pressupostos se referem, em primeiro lugar, ao modo como os processos educacionais operam junto dos trabalhadores, e também educação junto aos usuários, educação junto àqueles que estão em formação nas escolas, nas faculdades. Em primeiro lugar, nós temos que ter processos educacionais capazes de modificar as pessoas no modo como elas significam o mundo, porque é assim que elas vão mudar o seu processo de trabalho. E nós desenvolvemos processos educacionais muito fortes e poderosos nesta direção. Principalmente se nós imaginarmos que os lugares de produção do cuidado são também lugares de produção pedagógica. O que eu quero dizer com isso? É que a experiência de trabalho de cada dia, ela é também uma experiência que se refere ao saber, ao conhecimento. Não só a aplicação de conhecimento, mas a experiência de trabalho se refere também a uma produção de conhecimento novo. A experiência nos proporciona isso. Então, o primeiro aspecto importante que nós devemos considerar é que os lugares de trabalho são uma grande escola. A rede de saúde é uma grande escola. E uma escola com um privilégio enorme, porque ao mesmo tempo, saber, prática, trabalho, experiência estão envolvidos num componente que é capaz de disparar junto dos trabalhadores, uma aprendizagem de técnicas, uma aprendizagem, vamos dizer assim, mais estruturada do seu conhecimento, mas a experiência proporciona algo fantástico, que é o aprendizado pelos afetos, o aprendizado por aquilo que a experiência te impacta, o aprendizado por aquilo que a experiência faz você sentir em relação àquilo que você experimenta, junto com o usuário, junto com o trabalho, junto com os outros trabalhadores, enfim, no entorno de todo o processo de trabalho que você desenvolve para o cuidado numa unidade de saúde. Então, a grande questão que nos desafia nos processos de educação em saúde é a capacidade que esses processos devem ter de produzir um processo de cognição, ou seja, que agencia um conhecimento técnico, mas também que abre o processo de subjetivação, ou seja, que agencia a formação de novas subjetividades. E a subjetividade, não é algo que se cristaliza. A subjetividade, ela é socialmente e afetivamente construída. É a partir das experiências que se tem, que se vai formando sentido para tudo aquilo que nós vivemos e convivemos no nosso entorno. É dessa experiência que eu vou dando sentido o que é o usuário, o que é o problema de saúde do usuário, o que é o meu colega de trabalho, o que é o mundo do qual nós vivemos, do cuidado de saúde. E é esse sentido que eu dou para tudo isso que vai agenciar minhas práticas. O grau de compromisso e implicação que o trabalhador tem com o usuário está colocado na mesma medida do significado que ele dá a esse usuário, o valor que ele implica à vida deste usuário. Então, essa questão, ela é muito importante. Então, os processos de educação permanente devem estar associados e intimamente vinculados à experiência de cada dia e do cotidiano que os trabalhadores têm entre si e com os usuários para a produção do cuidado. Então, esse é o primeiro pressuposto que nós devemos observar.
E por que a experiência ela é tão importante? Justamente porque, como nós já dissemos, o processo de trabalho na saúde se dá com base no encontro. E o encontro, ele tem um poder enorme de fazer com que aqueles que se encontram afetem uns aos outros. E isso é uma questão de princípio que vem da filosofia do Spinoza, um filósofo que viveu no século XVII, que nos falava sobre isso. Todo corpo tem o poder de afetar e ser afetado no momento do encontro. Ora, ele está dizendo de corpo, não só pessoas, ideias, coisas, arte, um filme, um livro que eu leio, é um encontro. A cada encontro, esses afetos, eles podem combinar com você de uma forma em que te proporciona alegria. Diz assim Spinoza, olha, os afetos, quando são positivos, proporciona alegria e faz com que uma pessoa tenha maior potência de agir no mundo. A alegria traz maior potência, traz mais energia vital, se torna mais produtivo. Da mesma forma que esses afetos podem ser negativos, de acordo com Spinoza, e proporcionar tristeza. E a tristeza reduz a potência de agir no mundo. A tristeza, ela faz com que a gente reduza a energia vital. Então, imaginem que o encontro, que é a base do processo do cuidado, esse encontro, como eu posso proporcionar que esse encontro, que ele seja um encontro capaz de produzir alegria? Então, isso está na nossa dimensão e no nosso sistema de análise de como que se dá o cuidado na dinâmica desse encontro. E isso torna, obviamente, uma análise do processo de trabalho muito mais complexa, porque esse encontro se forma no espaço entre um trabalhador e um usuário um campo de consistência. E esse campo de consistência é por onde passam, quase que como uma energia, mas que nós podemos dizer intensidades, esses afetos, porque é algo que não se percebe, não é algo que você tenha, vamos dizer assim, uma autonomia para decidir, eu vou ficar triste, ou eu vou ficar alegre. Ninguém toma a decisão, vou ficar alegre. A pessoa simplesmente fica por efeito do afeto que ela recebe do outro no momento do encontro. E a relação de trabalhador-usuário é muito permeada por essas questões. O trabalhador e o usuário sente quando o encontro é um encontro que os seus corpos compõem um com o outro, que traz um momento e fragmentos de alegria e que torna, portanto, produtivo para o cuidado. Da mesma forma que um e outro, eles são capazes de perceber quando o encontro não compõe, quando o encontro ele envolve uma certa repulsa um do outro e, portanto, efeitos negativos para o processo de cuidado. Então, a experiência, ela vai nos falar ao nosso organismo e ela vai falar do ponto de vista de um conhecimento técnico que a gente pode extrair a partir da experiência, mas ela vai nos informar muito do campo afetivo ou do corpo afetivo, como diria Spinoza, ou do corpo sem órgãos, como nos diz um outro filósofo francês, Gilles Deleuze, que diz, olha, o nosso organismo é composto por um corpo com órgãos, que é essa massa biológica que todo mundo vê, e ele é composto também por um corpo sem órgãos, que é o nosso corpo afetivo, do sentimento. E os dois operam fortemente na produção de realidade, eles operam fortemente no cuidado. Os dois aprendem, os dois têm conhecimento e são grandes produtores do nosso processo de trabalho, são agenciados e agenciam o nosso processo de trabalho. Então, isso nos coloca a questão da experiência como central para o processo de ensino-aprendizagem. É aí que eu quero chegar finalmente.
Ou seja, a educação permanente, que no nosso ponto de vista tem o poder de transformar a realidade, a educação permanente que tem o poder, que tem a potência de transformar o processo de trabalho e as pessoas, ela tem que necessariamente estar vinculada às experiências. A experiência do cotidiano é o principal insumo do processo de ensino-aprendizagem. Essa é que é a questão fundamental. E é por isso que os processos de educação precisam trazer elementos do trabalho e da micropolítica do cotidiano para análise das equipes de trabalhadores e para autoanálise dessas equipes. Isso é importante. A educação permanente proporciona análise e autoanálise. E o que é autoanálise? Autoanálise é a capacidade de analisar os processos de trabalho no contexto em que a pessoa está. Ou seja, ao analisar um processo de trabalho que eu desenvolvo com o usuário, eu estou analisando a mim mesmo, estou analisando ao mesmo tempo a minha prática. Isso é um processo de autoanálise que se dispara no trabalhador e na equipe. Ora, isso é mais forte do que qualquer coisa que eu poderia falar para um trabalhador sobre o seu processo de trabalho. Quando ele próprio tem uma autoanálise, ele próprio faz uma crítica, ele próprio vai encontrar caminhos com a ajuda do coletivo, isso é um aprendizado muito mais significativo, intenso, do que alguém chegar de fora e falar que você faça assim ou faça assado. Então, isso é muito mais intenso. Isso realmente leva a um processo de aprendizagem, isso realmente leva a rupturas com formas que o trabalhador já não se reconhece mais e ele tem a capacidade, a possibilidade de inventar e de criar novos modos de agir, novo trabalho. Portanto, a educação permanente tem esses requisitos. Reconhecer no trabalho de cotidiano, nas práticas e na experiência, os principais insumos do processo de ensino-aprendizagem e reconhecer finalmente que a rede de saúde, o lugar de trabalho de cada um é a sua grande escola, o lugar de produção do cuidado é também o lugar privilegiado de produção pedagógica. É nessa direção que nós vamos pensar, por exemplo, ferramentas de análise de processo de trabalho, ferramentas de análise de linhas de cuidado, ferramentas de análise de redes de cuidado. Vamos pensar a partir dessa perspectiva, o quanto que essas linhas, essas redes e esses processos estão significando de experiências e de aprendizagem para os trabalhadores. E essas ferramentas vão ajudar nos processos de educação permanente. Elas contribuem para isso. Então, gente, olha só. Enquanto nós estamos trabalhando nas unidades de saúde, estamos aprendendo ao mesmo tempo. Cada reunião que fazemos para discutir processo de trabalho, para discutir problemas relacionados ao funcionamento cotidiano da unidade e da equipe, e coletivamente compartilhamos análises e soluções, estamos em processo de educação permanente. Então, o processo de educação permanente é algo que, para existir, não necessariamente tem que haver um programa, tem que haver a disposição de sentar um com o outro, a disposição para o encontro e colocar suas experiências, suas angústias, suas alegrias, o seu cotidiano em análise coletiva para processar o conhecimento, que é um conhecimento técnico e afetivo ao mesmo tempo, que é o que se consolida e que nós podemos levar para as nossas práticas de cada dia. Bom, gente, nosso tema introdutório sobre educação permanente era isso. Hoje nós ficamos por aqui e certamente em outros momentos esse tema vai retomar, porque ele é recorrente, ele é transversal em todos os temas que nós vamos tratar na questão do processo de trabalho e saúde.